E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Todos bem? Tô fanhosinho, mas tô de boa. Vamos estudar hoje mais um capítulo de gases. A gente vai ver hoje densidade dos gases, vai ver também a questão da pressão parcial, do volume parcial. Então é bem interessante a aula de hoje sobre gases. Então bora começar. Vamos lá, vem comigo, vamos ver como é que isso cai em prova. Eu vivo sempre no mundo da lua. Olha aí. Pessoal, mistura e densidade dos gases. Antes de qualquer coisa, eu vou passar um videozinho para tu. Vem cá. How stuff works é legal saber. Balões de ar quente não têm motor, eles precisam ser mais leves do que o ar para voar. Nós tendemos a pensar que o ar não tem peso, mas as moléculas de oxigênio e hidrogênio têm peso. 1 m³ de ar pesa mais ou menos 1 quilo. Se você aquece o ar dentro do balão, as moléculas se movem mais rápido e se espalham. Isso significa que há menos moléculas dentro do balão, de modo que ele se torna mais leve do que o ar que está fora. Esta é a razão pela qual os balões são tão grandes. Para levantar 500 quilos, um balão precisa comportar por volta de 2.000 m³. A fim de manter as moléculas separadas, um combustor de propulsão mantém o ar quente à medida em que o balão sobe. A única maneira de governar o balão é utilizar o vento. A direção do vento se modifica entre as altitudes. Dessa forma, você se move para cima ou para baixo se quiser ir para a esquerda ou para a direita. Quando você quer subir, você fornece mais calor. Quando você quer descer, você abre uma escotilha dentro do balão que solta o ar quente. Você não pode dizer com exatidão onde vai aterrissar. Este é o motivo porque a maioria dos pilotos tem um copiloto em terra para segui-los. O How Stuff Works explica como funciona o balão de ar quente. Opa, lá vem eu aqui de novo aparecer aqui para tu. Pessoal, ele explicou aí como é que funciona um balão, né? 1 m³ de ar tem aproximadamente 1 quilo. Então, o que que acontece? Você, quando aquece o balão, as moléculas começam a ficar mais agitadas, elas vão se distanciando também, vão sofrendo uma expansão. Aí o ar fica menos denso, então ele consegue subir. O balão consegue subir. E aí você vai aumentando ou diminuindo ali o fluxo de calor, se você quiser aumentar ou diminuir sua altitude. Então, bora ver como é que uma prova de vestibular trouxe essa questãozinha para a gente discutir na hora da provinha lá, na hora da verdade. Olha lá, vê bem, ele botou assim: um balão de ar quente é constituído por um saco de tecido sintético chamado envelope, o qual é capaz de conter ar aquecido. Embaixo do envelope há um cesto de vime para o transporte de passageiros e uma fonte de calor conforme ilustra a figura a seguir. Então está mostrando aqui, né? Essa fontezinha de calor aqui é que vai dizer qual vai ser a relação da densidade, né? Para que o balão suba, aquece-se o ar no interior do envelope e com isso inicia-se a flutuação do balão. Essa flutuação ocorre porque com o aquecimento do ar no interior do envelope, o que é que a gente tem? Pessoal, quando a gente aquece o ar, a densidade do ar diminui, tornando o peso do balão menor do que o empuxo. Lembre-se, pessoal, o balão tem que subir. Então, realmente, a densidade do ar tem que se tornar o quê? A densidade do ar diminui. Quando a densidade do ar diminui, ele consegue flutuar. Então, a resposta, por enquanto, parece ser a letra A, né? Letra B, a pressão externa do ar sobre o balão aumenta. Não, aí não tem sentido, né? Você não está mexendo na pressão externa. E ainda bota assim, ó, tornando seu peso menor que o empuxo. Aí, pessoal, não tem a pressão externa, não. A densidade do ar diminui, tornando o peso do balão maior do que o empuxo. Aí o balão não subia, né? O balão ia descer. Letra D, a pressão externa do ar sobre o balão aumenta. Não tem pressão externa, pessoal. Ainda tem o erro do empuxo. E letra E, a densidade não altera o voo do balão. Meu Deus. Então a resposta é a letra A. A densidade do ar diminui, tornando o peso do balão menor que o empuxo. E aí o balão sobe belamente, lindamente e pelo mundo vai. Pessoal, vou falar mais uma vez da lei volumétrica de Gay-Lussac, tá? Essa lei volumétrica ela é importante, por isso que a gente fala tantas vezes, né? Ele mostrou que os volumes dos gases reagem quimicamente na mesma proporção do que o seu número de mol. Aqui eu tenho 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Então a proporção é 1 para 3 para 2. Então eu posso dizer que 1 litro está para 3 litros, que está para 20 litros, para 2 litros,
que 10 litros está para 30 litros, que está para 20 litros, que 1 metro cúbico está para 3 metros cúbicos, que está para 2 metros cúbicos. Então, noção em volume. Aqui. Ele colocou essa questão. Dada a equação Cl2O5, produzindo 2 mols de gás cloro e 5 mols de gás oxigênio, não foi? Qual é o volume de oxigênio a partir de 12 litros de Cl2O5, ambos com pressão e temperatura constantes? Vem aqui para o quadro, vem aqui para o quadro. Pessoal, olha, vou falar disso com todo carinho do mundo, porque é importante. A gente estudou na equação de Clapeyron há um tempinho atrás, que, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a caneta, que ela está um pouquinho fininha demais. Agora, a gente estudou um tempo atrás que PV era igual a MRT. Na questão, pessoal, ele diz que a pressão e a temperatura são constantes. Então, ele está me dizendo, olha, P e T, pressão e temperatura são o quê? Constantes. Então, aqui, ó, pressão e temperatura constantes. R, pessoal, é a constante dos gases, não é verdade? Então, R também é ρ. Se ela é a constante dos gases, obviamente, ela também é constante. Então, qual é a relação que a gente ficou aqui, pessoal? A relação que a gente ficou é que o volume é proporcional ao número de mol. Essa é a relação direta. Então, se ele está relacionando N2, Cl2O5 com quem? Com O2, qual é a relação que ele está fazendo? 2 mols estão para quanto de oxigênio? Para 5 mols. Ou, em outras palavras, proporção em mol, né? Proporção em volume, 2 litros estão para 5 litros. Ó. Mostrei aqui, ó, número de mol, proporção em volume. Então, se aqui eu tenho 12, aqui eu vou ter quanto? X. Quanto é X? 12 vezes 5 dividido por 2, que dá 30 litros. É a resposta da nossa primeira questão. Pessoal, isso é super importante, tá? Por isso que eu coloquei para vocês aqui. Então, a resposta, letra E, 30 litros para essa nossa primeira questão. Bem bonitinha, né? 30 litros. Então, se 2 está para 5, 12 está para 30 litros. Vamos marcar? Vamos sim. Como a gente sempre faz, né? Então, olha, vem para cá. Pronto. Tá marcadinho, lindo e maravilhoso. Aí vê, pessoal, outra coisa que a gente já conversou também, mas que eu quero falar de novo. O que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. Nas CNTPs, pessoal, a gente considera que a temperatura é de 0 grau Celsius, tá? Então, é 273 kelvins. E que a gente tem a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Não confunda com CATP. CATP é condições ambientes de temperatura e pressão. Aí nessa, tudo continua igual. A pressão é 1 atm, só que agora a temperatura é 25 graus, tá? E o volume molar é 25 litros. Em vez de 1 mol ser 22,4 litros, como é na CNTP, na CATP é 1 mol de gás igual a 25 litros, tá? E a temperatura é 25 graus. Então, agora a gente tem lei de Dalton. Dalton, o mesmo Dalton dos modelos atômicos, viu? Ele diz assim, a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais. Pessoal, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se eu tenho bolinha azul e bolinha vermelha como 2 gases diferentes, a pressão da bolinha azul mais a pressão da bolinha vermelha é a pressão total. Então, pessoal, é como se eu tivesse 10 alunos, cada um dando um murro na parede. Então, quanto é o total de murro? É a soma do murro de todo mundo. Então, a pressão, né, o choque da molécula contra a parede do recipiente, então a pressão total, ó, é o soma
somatório. Esse símbolo aqui é somatório, tá? Da pressão parcial. Guga, e como é que eu acho a pressão parcial? A pressão parcial é a parte que você tem daquele gás em relação ao total. Então, a pressão parcial de A é a fração molar de A em relação ao total. Não entendi. Vem para o quadro. Olha, imagine que você tem aqui, ó, um recipiente. Vem comigo, tu vai entender. Ó, tem aqui um recipiente bem bonitinho, tal. E aí, nesse recipiente, que é uma bolinha, tu tem um gás A, tá certo? Com 3 mols de moléculas. Então, o gás A tem quanto, pessoal? 3 mols, certo? E tu vai ter aqui, ó, um gás B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O laranjinha é um gás B. E o gás B tem quanto? Não são 7 pontinhos, então são 7 mols. Tu concorda que o gás A vai se chocar e o gás B também vai se chocar contra a parede, tá? Aí eu te digo assim, olha, pessoal, a pressão total aqui, a pressão total dada é de 100 atm. Certo? Então, quanto desse 100 é a pressão de A e quanto desse 100 é a pressão de B? Você concorda que 100 atm é a pressão de todo mundo aqui? Pressão de A mais pressão de B, que dá quanto? 10 mols. Se eu quiser saber a pressão de gás A só tem 3 mols. Então, 3 mols é o que A contribui. Então, quanto é a pressão de A, pessoal? A pressão de A é de 30 atm. Entendeu? E quanto é a pressão de B, Guga? Mesma lógica, ó. 100 atm é tudo, não é? Tudo é quem? 10 mols, que são as duas que tem ali. Então, se eu lhe perguntar, então, se eu quiser saber 7 mols, né, a pressão aqui é a pressão de quem? De B. Então, quem é a pressão de B, pessoal? Vai ser 70 atm. Em outras palavras, você achou que quem é a pressão do gás A? É a percentagem dele em relação à pressão total. Então, é a parte dele, que eu chamo de fração dele, em relação ao total. E quem é a pressão de B? É a fração de B em relação ao total. Lembrando que fração é o quê? Eu tinha 3 em 10. Então, é a parte de A em relação ao total, que é A mais B. Então, quando eu quiser saber, eu só faço isso aí e vou direto. Então, por isso que o slide mostra, ó, quem é a pressão de um gás. A pressão de A é a fração dele em relação ao total. A de B é a fração, a parte dele em relação ao total. E eu somando todas as pressões de A, B, C, D, E, eu acho a pressão total. Foi isso que Dalton fez. E aí a questão traz isso, ó. Qual é a pressão parcial de oxigênio que chega aos pulmões de um indivíduo quando o aspirado está sob a pressão de 740 milímetros de mercúrio? E admita que o ar contém quanto? 20% de oxigênio e 78% de nitrogênio e 2% de argônio em mols, tá? Aí ele quer saber o quê? Qual a pressão de oxigênio? Pessoal, vamos lá. A pressão de oxigênio é a parte de oxigênio em relação ao total. Então, quanto é que eu tenho aqui de oxigênio? 20%, não é isso? Então, 740 é quanto? Nem a pressão toda é, Guga. Então, se 740 é a pressão toda, eu digo que 740
deixa eu botar a unidade, né? Milímetros de mercúrio é 100%, é toda a pressão. 20% é o que eu tenho de oxigênio. Então, é a parte de oxigênio. Então, vai ser 20% de quem? De 740, que vai dar exatamente quanto, pessoal? Vai dar 148. Então, a pressão do oxigênio é de 148 milímetros de mercúrio. Essa é a parte de oxigênio que eu tenho em relação ao total. Não é legal de se entender isso? Então, ó, vamos lá, vamos marcar aqui. Ó, 148. Qual é a letra? Letra B de beijo. Tá aqui vermelho, para ficar bem bonitinho. Então, pessoal, aí, ó, mais uma questãozinha que você faz de boa, sem estresse. Então, a lei de Dalton, ele diz o quê? Que a pressão de cada gás, ela é independente. A Yamagati fez a mesma lógica para o volume. Ó, o volume total de uma mistura de um gás é igual à soma dos volumes parciais. É a mesma explicação, não é? Quando eu somo todos os volumes, eu tenho quem? O volume total. E como é que eu acho o volume parcial? É a parte dele em relação ao total, não é? Então, pessoal, baseado nisso, a gente tem as misturas gasosas. Ó, a pressão parcial de um gás é a força que aquele tipo de gás está exercendo, tá? Quando eu somo todos os gases, a pressão soma e o volume também soma. Então, quem é o gás A? PaVa, Na, constante e temperatura. Quem é a pressão do gás B? Pressão de B, volume, número de mol de B, R e a temperatura. Para C, idem. Então, pessoal, se eu misturo aqui, eu posso misturar 10, mistura 30, 40, 2, 3. Então, a pressão total, ela vai ser dada pelo volume total, número de mol total, R é a constante e a temperatura é dada. Guga, então a gente pode ter, para um gás, uma massa molar aparente e uma massa molar real, né? Exatamente. A massa total da mistura é a soma da massa de cada gás que o contém. E a quantidade de matéria da mistura, quantidade de matéria é mol, tá? É igual a soma das quantidades de matéria. Concorda comigo? Então, pessoal, baseado nisso, a gente pode ter a densidade de um gás. A densidade do gás é dada por PmRT, onde ela é inversamente proporcional à temperatura. Lembra do balão? Quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a densidade e ele sobe. Ó. Isso explica porque um balão de ar frio, densidade maior, não sobe, mas um balão de ar quente sobe sim. Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, maior massa molar, maior densidade. Menor massa molar, menor densidade. Maior temperatura, menor densidade. Menor temperatura, maior densidade. Pessoal, densidade é PmRT. Guga, tu pode demonstrar essa fórmula? Posso. Vem para cá, tu vai adorar a demonstração dela. Olha como ela é facilzinha de demonstrar. Pessoal, vem para o quadro. Olha. Quem é a pressão que a gente já sabe? PV igual a nRT. Quem é número de mol? Massa sobre massa molar. Então, eu posso dizer que PV é igual a massa sobre massa molar. Quem adora isso é Sara, né? RT. Então, ó, vê, Heloísa. P mol, passei, ó, massa, passei o volume para cá, ó. Eu vou passar o volume para cá e o mol para lá. RT. Vá, já rio, já sou. Quando sorri, eu já sei que entendeu. Ó, M sobre V é o quê? É a densidade. Densidade de massa sobre volume. Então, densidade é o quê? P mol RT. Polícia Militar rendeu traficante. É uma maneira de decorar, né? Então, daí é que vem a formulazinha que a gente acabou de estudar. Ó. Qual foi a fórmula? D igual a pressão, mol, massa molar, RT. Então, pessoal, é importante esse assunto ficar bem claro para vocês. Aqui a gente tem um vídeo sobre o dirigível, né? Aquele Hindenburg. Tomara que o som esteja saindo. Mas só a imagem já ajuda muito. Ele era cheio de hidrogênio, pessoal. Hidrogênio. Que era um gás extremamente... O quê? Exatamente. Combustível. Pegou fogo rápido.
Pessoal, como ele queimou rápido, né? É lamentável, né? Vamos lá. Determine, o gás exerce uma pressão de 623 milímetros de mercúrio. A temperatura é 227 graus Celsius. Sua densidade vale 1,5 gramas por litro. O mol desse gás em gramas é. E aí ele diz que o R dele, né? O R é quanto? 62,3 milímetros de mercúrio. Vamos lá? Pessoal, ó. Agora é só a gente vir para o quadrozinho, ó. Eu tenho que densidade é o que, pessoal? Pressão, mol, RT. Não é isso? É. Então me diga uma coisa. Quem é a densidade aqui? Ele deu 1,5. Quem é a pressão? Quem é a pressão, pessoal? Ele deu a pressão? Deu, Guga. A pressão é 623 milímetros de mercúrio, tá? Quem é o mol? Ele está querendo que você diga quem é esse gás aí. Quem é R? Cuidado, viu? Como aqui está em milímetro de mercúrio, R vale 62,3. Se ele estivesse em que? Em ATM, R valia 0,082. E aqui, cuidado também, viu? Cuidado também, porque aqui está em graus Celsius, mas tem que ser sempre em Kelvin. Então, 227 com 273 dá quanto? 500 kelvins, né? Pronto. Aí agora, pessoal, é conta, meu filho. Guga, eu não gosto de fazer conta, não. Pessoal, tirando quem está usando calculadora, quem é que gosta de fazer conta? Ninguém, né? É realmente uma das coisas mais trabalhosazinhas, mas não é difícil, só é trabalhoso. Então, ó, essa massa molar dá exatamente 75 gramas por mol. Ó, aqui ó, ajudou muito, ó. Vê. Aqui dá 1, aqui dá 10, né? Aí vai dar, ó, 500, aqui corta, ó, vai dar 50 vezes 1,5. É, 75, né? Não teve muitos trabalhos de contas, não. Não é legalzinha essa questão? É uma questão bem legal. Então, a resposta da questão, letra B de beijo. Olha aí, letra B de beijo. Pessoal, não é legal, né? A gente vai marcando assim, vai ficando mais, né? Ó, e agora uma questão de mistura de gases. Vamos lá. Ele diz assim, 3 recipientes indeformáveis A, B e C, todos em volumes iguais, contêm respectivamente 3 diferentes gases. Pessoal, o gás A, um gás B e um gás C. Aí ele diz que o gás A é o hélio, que o gás B é o nitrogênio e que o gás C é o oxigênio. Vai acompanhando a leitura comigo. Que a temperatura inicial é 400 kelvins para o hélio, 600 kelvins para o nitrogênio e 200 kelvins para o oxigênio. E que a pressão inicial é 3 atm, para o nitrogênio 4,5 atm e para o oxigênio 1 atm. Tudo bem. Aí ele diz, ó, os balões são interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis que se encontram fechadas. Então, quando ele abrir, o volume vai ser o volume total, tá? O sistema completo se encontra ilustrado na figura. Ele não deu os volumes, mas diz que os volumes são iguais, concorda? Aí, ao serem abertas as válvulas 1 e 2, a mistura gasosa formada teve sua temperatura estabilizada, a temperatura final estabilizada em 300 Kelvin. Legal? Aí ele pergunta, a pressão interna final do sistema é... Pessoal, vem comigo para a gente fazer essa questãozinha no quadro. Ó,
tu vai ter o gás 1, né? Interligado ao 2, interligado ao 3. Então, aqui é V, aqui é V, aqui é V. Certo? Quando você abrir a torneirinha, você vai ter o quê? Você vai ter uma mistura. Não é verdade? É. Então, vai ser, ó, P1, V1, T1, que é para o hélio, mais P2, V2, T2, que é para o nitrogênio, mais P3, V3, T3, que é para o oxigênio, igual a quem? Aí agora, ó, igual a pressão final, volume final, temperatura final. Certo? Certo. Então vamos lá. Vamos começar a fazer a questão? Bora, Google. Vamos sim. Então, ó, quem é a pressão do hélio? 3. Quem é o volume do hélio? V. E quanto é a temperatura do hélio? 400. Quem é a pressão do nitrogênio? 4,5. Quem é o volume? O recipiente? V. E quanto é a temperatura? 600. Vamos lá. Quem é a pressão do oxigênio? 1. Quem é o volume? V. E quanto é a temperatura? 200. Tudo isso igual. Pessoal, quem é a pressão final? Ele falou? Não, ele quer saber a pressão da mistura. PF. Quem é o volume final? VVV. 3V. E quem é a temperatura final? Ele falou que era quanto? 300. Então, bota lá 300. Pronto. Aí, agora, a gente pode começar a fazer a questão, né? Pessoal, a gente aqui vai ter que fazer o quê, pessoal? Tirar o mínimo múltiplo comum, né? De 400, 600 e 200. É uma boa ideia. É uma boa ideia e é a única, né? Então vai dar quanto aqui? 2 vai dar 200, vai dar 300 e vai dar 100. Por 2 vai dar 100, vai dar 150 e vai dar 50, não é? Aí aqui a gente pode fazer por quanto, pessoal? Por 50, né? Aí vai dar 2, vai dar 3 e vai dar 1. Por 2 e por 3. Então, quanto é o mínimo? Todo mundo já sabia, né? Ó, 3 vezes 2, 6, 300, 600, 1.200. Então, agora, ó, a gente vem para cá e vai fazer a continha matemática dela, vê. Aqui, 1.200, né? Por 400 dá 3. 3 vezes 3 dá o quê, pessoal? 9V, né? Aqui, 1.200 por 600 dá 2, mais 4,5 dá 9V. Aqui, ó, 1.200 por ele dá 6V. Aqui dá 200. 200 não, desculpa. 300V, né? Que é 3V e PF. Então, agora, ó, 9 com 9, 18. 18 com 6, 24. Aí aqui, ó. Aqui, ó, 3 dá 1. Aqui dá 4. Certo? Então, dá 12V vezes quem? Pressão final. Igual a quem, meu povo? 9, 9, 18. 18 e 6, 24V. Ó. Quem é a pressão final? 2 atm. Que é 24 dividido por 12. Pô, Guga, tem que fazer essas contas todinha, é? Não, conta todinha não, pessoal. É só conta que eu estou fazendo contigo para não dizer assim, ah, tá vendo como é fácil? Mas é fácil, só é ter o trabalhozinho de marcar. Olha aí, de vermelhinho para ficar bonitinho. Então, ó, mais uma questãozinha que a gente fez, ó. Mão na massa, assim é que é bom. Pronto, pessoal. Da próxima aula, difusão e efusão de gás. Ó,
Quando chegar, resolve essas questõezinhas, tá? E olha, pessoal, é bem legal. Tem uma playlist enorme de mistura de gases. Vai fazer tudo aí no carro. Tá? Nosso canal está aberto para vocês e a plataforma mais ainda. Beijão.